Muscle. Uma semana se passou e nós estamos aqui de novo com você, trazendo mais um vídeo no Dial com Ciro César, sempre enfocando o rádio de dentro para fora para você conhecê-lo de fora para dentro. Sempre grandes profissionais, gente que participa do mercado de rádio, de televisão, cinema, teatro, que conta um pouquinho da sua trajetória e dá também boas dicas para você que nos acompanha. É bom demais a gente estar com você e bom demais a gente estar com a plateia mais animada do rádio da TV brasileira. Muito bom, obrigado por vocês estarem aqui. No Dial com Ciro César, hoje traz Marco Antônio Abreu. E aí, Marcão, tudo bem? Tudo em paz? Prazer estar de volta aqui. Que bom, que bom. Você tem também uma carreira muito conhecida no rádio e Titio Marco Antônio. Como é que surgiu esse apelido carinhoso de Titio Marco Antônio? Quando eu comecei na rádio, em 2002, que foi logo, ela tinha poucos meses de operação, a galera que estava lá, todo mundo tinha um codinome. Era o holandês voador, Morcegão, o morcegão, tinha a Dani Mel, que hoje está lá com a gente de novo. Cada um tinha o seu codinome. Eu entrei como Marco Antônio e lá fiquei. Então eu comecei a fazer um programa e aí era Bob Dylan, era Creedence, Kinks, só as velharias, The Who, as velharias boas. E aí um dia eu brinquei, na época era e-mail, né? Hoje em dia 100% da nossa interação durante o programa é pelo WhatsApp. E a rádio disponibiliza ali, o cara chega, aquela barrinha vai ficando louca e vai chegando mensagem, a gente vai lendo. Mas na época era por e-mail, então eu tinha um tempo entre as músicas para ler as mensagens. Aí ô tio, toca uma velha pra mim. Tem um menino falando que tinha aqui. Falou, eu não tenho idade para ser seu tio. Aí nessa brincadeira começaram a chegar outros e-mails. Ô tiozão, tira não sei. Aí ficou meio que acho que no imaginário da galera um tiozão, um tio que chegava com o seu case cheio de vinis e tocava esses clássicos. E aí acabou pegando essa alcunha do titio. E esse mundo dos personagens da dublagem? Você faz o Patrick, os mais conhecidos. Sim, o Patrick vai ser sempre o meu carro-chefe. Porque ele mudou a minha vida. Foi o meu primeiro papel importante na dublagem. Você tem o Rick, que é o xerife do The Walking Dead. The Walking Dead, ele foi embora. Dá para você fazer uma palhinha aí pra gente? Patrick. O Patrick dos estúdios da Alamo. Hoje, infelizmente, a Alamo não existe mais, mas em 2001 para 2002, eles me chamaram, eu só fazia ainda pequenos papéis, ainda não tinha feito um papel de grande destaque, um protagonista, para dizer, olha, eu faço a voz do fulano de tal. E aí chegou para fazer um teste, o seu Michael Stalker, o proprietário da Alamo, um inglês muito gentil e muito fino, falou, você tem que, ele falava meio atrapalhado, tem que fazer próximo original, a voz original. E aí me mostraram um desenho novo que vai começar. Aí quando eu olhei a imagem, falei, poxa, que legal o desenho, a gente imagina, né? Eu sou fã de Tom e Jerry, Pica-Pau, só da época das antigas, né? Então eu imaginei um desenho diferente, legal, mas quando eu fui ver, eu até confesso que naquele teste eu me decepcionei um pouco. Um abacaxi no fundo do mar, uma esponja feia pra caramba, né? Uma estrela do mar cor-de-rosa e gorda, e falou, você vai fazer aquele ali, que era a estrela do mar. E aí ouvi 3 vezes, a gente tem que ir na dublagem a gente chegar o mais próximo da voz original possível, do que você está ouvindo em inglês. E aí você vai ter que sincronizar aquilo no movimento labial do personagem no mesmo tom. E aí eu ganhei o teste, depois de alguns dias me ligaram não, na época eu tinha até bip, me biparam dizendo, ligaram para a Alamo, você pegou o teste, você vai fazer. Mas eu não dei uma grande importância naquele começo, achei que ia ser só um bom trabalho. E de repente, não só na Nick, mas na época na TV Xuxa da Globo, começou a passar, na TV Globinho, eu acho, e virou um sucesso, uma febre. E eu percebo que hoje tem muitos mais adultos até do que crianças que gostam daquela licergia absurda que o desenho propõe, né? Uma estrela do mar, eles fazem fogueira, comem hambúrguer de siri, caçam água-vivas. Eu acho que o cara, sei lá, tomava um ácido para criar aquilo, era meio psicodélico. Tem a ver um pouco com o Pink Floyd, que eu gosto. E virou esse sucesso. Então hoje o Patrick eu tenho um carinho muito grande, tem fãs que me mandam pelúcias, chaveiros, Patricks de todas as formas, e eu fico feliz, porque graças a ele eu comecei a fazer outras animações, outros filmes, a ser requerido, né, pelos estúdios, porque acharam que foi um bom trabalho. Ele exige muito, porque ele é totalmente abobalhado, infantil, e eu deixo a versão brasileira, eu já vi o Patrick em muitas
nas minhas viagens eu costumo sempre ligar a televisão e procuro para ver como é que será que é o Patrick em francês, em inglês eu já conheço, porque eu ouço o tempo todo quando estou dublando, mas já ouvi em outros idiomas dublado em outros lugares que fui, e eu acho que o meu é o mais retardado. Eu gosto. Eu deixei ele bem mais abobalhado. A minha inspiração inicial foi o Zé Colmeia, mas eu deixei um Zé Colmeia mais abobalhadão, assim, para dar uma característica. Então ele é mais bobo que o original, até um pouco. Então faz uma palhinha aí, eu tô curioso para ver o... Ei, Bob Esponja, calça quadrada, vamos caçar água-vivas. É muito bom brincar com você. E ele lembra bem o Zé Colmeia, né? Teve essa referência ele inicial. fazia aquela... mas aí eu deixei um pouco mais assim, e ele fala o tempo todo. Mas aí você pensa que é divertido, e é divertido fazer, mas às vezes, quando eu estava no auge do desenho, a gente passava 12, 15 horas dentro de estúdio, porque tinha número X de episódios para entregar, para exibição, porque você tem uma frente boa, ampla, para você ter uma folga, mas... Então, às vezes, cansava, né? Saía 15, depois das 8 da manhã, saía tipo 5 da tarde, sem parar, e aí ainda ia fazer rádio, o meu programa, voltava, e às vezes tinha que fazer um vilão no meio do caminho, e aí o Patrick na memória, é uma esquizofrenia, uma bipolaridade. Você nunca soltou um Patrick no ar assim, sem querer, não? Uma vez só, porque na verdade eu entrevisto muitas pessoas também lá, semanalmente. Então, foi numa pauta do Dia das Crianças, eu levei alguns dubladores, que são grande parte meus amigos, eu levei amigos queridos, como a Cecília Lemes, que é a voz da Chiquinha, do Chaves, o Nelson Machado, que é a voz do Kiko e de tantos personagens, e o Wendel Bezerra, que é meu querido amigo e é o Bob Esponja, ele é a voz do Bob Esponja. Então, desde sempre, né, a gente interage, eles são os melhores amigos. A amizade deles, inclusive, é muito bonita, é um desenho que tem uma entrelinha, tem um fundamento bacana. E aí, cada um fazendo a voz, aí eu brinquei, falava, o Bob Esponja agora vai chamar The Number of the Beast. E aí ele, vamos ouvir The Number of the Beast. Ele não gostou, meio rouco hoje, mas às vezes sai o Bob Esponja. E aí cada um brincava, aí no final um deles lá, não sei o quê, agora queremos ouvir você, Patrick. Eu falei, meu Deus. Aí eu não falei nada, eu simplesmente fiz, vamos pro comercial e voltamos já. Mas aí o cara que estava ouvindo não entendeu de onde surgiu esse cara, porque ele não estava sendo entrevistado. Eu não deixei também na época... Hoje em dia, na época, não tinha nem rede social ainda. Depois começou o Orkut e tal. Mas hoje em dia, com as redes, com o Instagram, com o Facebook, as pessoas acompanham e sabem, reconhecem a gente, o próprio radialista. Como é que é visto, Marcão, o cenário de dublagem nacional? Eu me lembro, não está mais entre nós, saudoso Ricardo Malta. O Ricardo Malta fazia a voz do Bruce Willis. Ele bateu um papo com a gente aqui também. E o Bruce Willis, quando veio ao Brasil fazer o Duro de Matar 4 ou 5, que ele gravou no Rio de Janeiro, ele quis conhecer o Ricardo Malta, porque ele falava que era a melhor voz traduzida do personagem dele. Sim. Ele quis conhecer, o Ricardo ficou todo orgulhoso. Cria uma identidade. E como é que o cenário internacional vê os dubladores brasileiros? Eu acho que eles respeitam muito. A dublagem brasileira sem sombra de dúvida, uma das melhores do mundo. E cada vez com mais reconhecimento, né? Antigamente a gente eram vozes desconhecidas. Eu cresci assistindo Chaves, sou fã de Chaves, por exemplo. Eu não sabia quem era a Cecília, que já dublava, quem era a Helena Samara, que é uma saudosa, querida vovó que já se foi, que dublava a Bruxa do 71. A gente não tinha essa interação. De repente, Tartaruga Tuxê, por exemplo. O Tartaruga Tuxê, eu me lembro, Rádio Mulher, era o Roberto Barreiros que fazia. Sim. E ele fazia vários desenhos, e ele tinha aquela habilidade, ele fazia o Pepe Legal, que era aquele cavalo que falava, né? Sim. O Coelho Ricochete, o o Babalu, e ele fazia, e não tinha sombras de semelhança. A valorização do profissional virou assim, hoje em dia esses eventos também, eu acho que os animes japoneses, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, esses desenhos foram essenciais para a valorização do profissional, porque a galera é fã a tal ponto que eles fazem esses grandes eventos em ginásios e se montam e se vestem como os personagens, os cosplays que a gente chama, e querem conhecer o cara e querem fazer as cenas. Eles fazem indumentários. Eu dublo num desenho que chama Bleach, e eu cheguei num evento e o cara tava com aquela túnica, ele é chiquérrimo, esse que eu dublo. E ele usa uma túnica, assim, o cabelo ao vento, ele estava idêntico. Eu falei, caramba, você é o Byakuya Kuchinski, acho que chama. Eu não me ligo muito nos nomes,
que é um processo quase industrial. A gente entra num momento, você está fazendo o assassino, daqui a pouco você faz o Patrick. Eu faço 5, 6 personagens por dia. Então, às vezes, dá um nó na cabeça. Você fez muitos documentários pelo Discovery. Você se lembra, assim, de algum dos documentários que você entrou dentro da narrativa? Qual foi deles o que mais te deixou impressionado? Tem algum que tenha ficado na tua mente? Das Fiz narrativas? um recentemente que chama Planeta Terra, que são imagens impressionantes, assim, de uma perfeição, uma fotografia belíssima, assim. É que hoje em dia o canal também mudou muito. Na minha época, quando eu comecei, eram apenas documentários, né? Os ursinhos polares, não sei das quantas, a onça pintada lá na savana africana. Hoje em dia, 70% do canal é absorvido com realities, né? E eu faço muitos deles. O Richard Rawlings, por exemplo, é um dos mais famosos. Ele tem o teu tipo, assim, um cavanhacão, e ele tem uma oficina onde ele compra carros, ele mexe em tudo, ele é o dono de tudo, que é a Dupla do Barulho. Faço um programa de rachas, que é o Corridas Proibidas, o Street Outlaws, onde um cara vai lá e eles ficam fazendo racha com os amigos, Largados e Pelados. Tem o ID, né, que alguns chamam, que é o Investigação Discovery, é um canal 24 horas por dia com crimes, com programas de crime, de assassinato, de serial killers. Eu faço vários. Tem Mulheres Assassinas, tem o Índice da Maldade, onde eles abordam um psicopata, um serial killer famoso, e vão dando nota para o índice, qual é o mais maldoso daqueles 4 que vão ser apresentados no programa. O próprio History Channel também, que eu trabalho muito e faço vários programas. Então, se descaracterizou um pouco. Eu confesso que eu, como espectador, eu gostava mais daqueles belos documentários com animais, com arqueologia. Hoje em dia são mais realities, mas é a demanda e a galera vai curtindo e é isso, né? É vivo e nós estamos o tempo todo em movimento, mudando a correnteza, clicando num pop-up ali, abrindo um novo portal. Essa é a mágica da coisa. Muito bom. Vamos abrir então aqui para o nosso pessoal da plateia. Neto, vamos lá? Participe. Oi, tio, muito boa tarde. Meu nome é Ângelo, sou o Ângelo Neto e eu sou muito fã do seu trabalho no Discovery, principalmente na Dupla do Barulho. Você gosta do Richard Rawlings? Sensacional. E a pergunta minha é simples. O que foi mais dificultoso, o que foi mais trabalhoso no início da sua carreira, o que te deu mais, vamos dizer, uma dor de cabeça, mas aquela dor de cabeça que no final tem aquele remedinho que fica tudo... Mas bacana. Em qual segmento você disse? No rádio, desculpa, no rádio. No rádio? No segmento do rádio. Eu acho que foi fazer a Eldorado na época, porque era um jornalismo mesmo numa AM 700 kHz. E era diferente do que eu já tinha feito musicalmente, né? Programas musicais. E ali, no caso do Eldorado, opinião, jamais. Adjetivos, jamais. A gente seguia o manual de redação do Estado de São Paulo. Então tinha todo um cuidado. Você não era... Eu acho até que hoje, que bom que novas emissoras, a Band News, por exemplo, que é uma das que eu mais ouço de notícia, hoje elas permitem essa brincadeira. Então você vê que o cara ali, ele é humano como você. O Boechat dá risada no meio ali, começa a dar risada porque ele achou uma notícia engraçada. O cara usa uma metáfora para citar qualquer notícia do hard news do dia a dia. Essa humanização é importante. Naquela época existia um distanciamento e eles faziam questão de ter aquela pompa. Eu até impostava mais. Agora são 12h, 2 minutos. Voltaremos com mais notícias em instantes. E uma coisa assim que distanciava, né? Na época, para mim, foi um desafio, porque eu sempre achava que o rádio tinha que acolher. Sabe? Chega aí, vem cá, vamos trocar uma ideia. E na Eldorado existia, eram como se fossem vozes espaciais que vinham do alto da galáxia, inatingíveis. E não, né? Na verdade não, mas aquilo foi um desafio, porque aí eu tive que me adaptar a falar coisa, de repente entrevistar uma pessoa no ar e achar, mas peraí, mas aí vem uma autocensura, será que eu posso perguntar isso? Será que liberdade de imprensa no Brasil não existe, nunca existiu. Existe liberdade de empresa, aquilo que convém ao seu patrão, ao dono, ao grupo da qual pertence aquela emissora, o que eles querem e o que eles não querem. Bom dia, né? Sou o Everton, também sou estudante da Rádio Oficina. Sei. E eu queria dizer, assim, perguntar para você, como que você vê hoje o mercado da comunicação no Brasil? É um mercado difícil de entrar? Como que você pode explicar, assim, falar um pouco para a gente sobre o mercado hoje no Brasil? Seja ele no mercado da comunicação em si, como rádio, como uma dublagem,
como TV. Olha, E eu quero ser muito seu amigo também, porque o network ajuda bastante. E tu é meu conterrâneo quase ali, né? Lá de baixo. Mas eu te digo que hoje eu acho, é que eu estou há muito tempo sem saber o que é procurar um emprego. Faz tempo. Então também não, talvez uns quase 20 anos aí que eu me assentei ali fiquei. Mas eu acredito que hoje esteja até mais fácil porque se ampliaram muitas as opções. Sim. Em Santos, na minha época, quando eu fui fazer jornalismo na Unisantos, a gente só tinha as emissoras, a Guarujá, a Tribuna, a Cultura, as do Mussi. E o Mussi, na época, o pai dele, o Dr. Lupércio, abriu a TV Litoral, que era uma TV UHF, que quase ninguém conseguia sintonizar na sua casa. Naquela época, aí tinha que comprar uma antena, no meu prédio lá tinha que posicionar. Era a única que tinha. Aí, quando eu estava quase no final da faculdade, a Rede Globo virou a TV Tribuna, que é uma TV regional. Aí abriu muito espaço, muita gente começou a trabalhar no jornalismo de lá. Lá nós temos o Jornal da Tribuna, que seria o SPTV daqui, a grade local com programas locais, a Band, o SBT virou TV Brasil, vários começaram a ter, e isso foi abrindo o mercado, jornalistas sendo contratados, radialistas que saíam do rádio e iam. O Tony Lammers, por exemplo, que é um querido amigo, saiu do rádio da Guarujá e foi apresentar o Jornal da Tribuna. E ele fez cidade junto comigo aqui em São Paulo. Ele subia e descia todo dia. Eu não sei se ele ainda é o apresentador, porque eu vou em Santos no fim de semana com meus filhos e fico na praia com a minha família. Mas eu não assisto televisão. Mas ele apresentava, ele ainda apresenta? Parece que é o âncora, é o Tramontina do litoral, né? O porta-voz. Então, na minha época não tinha. Se eu tivesse feito faculdade por exemplo, nos dias de hoje, eu teria um leque muito maior, talvez até não tivesse saído da cidade. Na época eu precisava sair também, porque a gente tinha poucas oportunidades. Agora, aqui, na comunicação em si, são muitas emissoras, são muitas produtoras, estúdios que gravam jingles comerciais. A própria dublagem se ampliou demais, porque antes nós tínhamos alguns canais só com conteúdo em português. Hoje em dia, praticamente 90%, se você for lá no seu, indo um por um, pela sua operadora de TV, todos vão te dar a opção de assistir no original ou assistir com conteúdo em português. Até a Sony, que não tinha essa opção, o AXN, antigamente era um canal que optava só por original, eles viram que, pelas pesquisas qualitativas, a classe B, C, D, antes falava, é só gente, ou é gente mais idosa, ou pessoas que têm um grau de instrução menor que preferem dublagem. Isso é uma falácia, uma mentira. Porque, a não ser que você domine totalmente o idioma inglês ou o idioma original da produção, caso não, você assistir um filme lendo uma legenda, você perde 30%, 40% da fotografia daquela cena. Imagina um filme rico como, sei lá, um filme visual, uma animação bacana, você está ali, no seu campo, por mais que a nossa visão seja tridimensional, tu está ali acompanhando uma legenda e perdeu o sorriso do gato da Alice lá em cima. Então, a dublagem ela é democrática, ela te dá essa opção. O meu pai, que tem 83 anos, que não conseguiria ler tão rápido, consegue assistir e entender. E você, que não fala, de repente, um inglês tão fluente, quer assistir no modo sossegado, tranquilo, e entender todas as piadas. Porque é isso também, a gente não só traduz na dublagem, a gente adapta, faz uma versão brasileira. Existem expressões idiomáticas que não tem tradução. E aí como é que o cara vai rir numa piadinha do Bob Esponja com o Patrick? A criança vai rir como? Se a piada só diz... Respeito ao regional. Ao cara que está lá em Massachusetts. Não, ele tem que pensar na criança que está aqui. E ela tem que rir também, sem mudar, claro, a concepção da criação original. Bom, gente, olha, a gente queria agradecer muito a presença desse mega profissional da voz. E foi um prazer muito grande te rever. Depois de tantos anos, eu acompanho você na tua trajetória no mercado. Que bom, e sempre o que todos trazem de você é sempre aquele profissional que cuida dos detalhes, mas não esquece da amizade, dos velhos amigos. É um prazer muito grande, Marcão, você estar junto conosco aqui. Gratidão. Engrandecer aqui esse nosso ambiente de aprendizado. Feliz. Esse é o No Dial com Ciro César, mostrando o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. E na segunda-feira, hoje, segunda a sexta, às 5 da tarde, quando você estiver pela rua, quando você estiver no metrô, no trem, na bicicleta, em qualquer lugar, você pode dar carona para o tio, que a gente vai ter um bom set list para você e boas notícias para tornar o seu final de dia mais leve. Essa é a minha missão diária. Legal. Curtiu o canal? Então é isso. Dá um toque no sininho,
compartilhe, assine, traga amigos para o canal, porque no Daio com Ciro César mostra o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora.